Tá bonito agora? Olá a todos, vamos continuar a ler o nosso livro, Além da Democracia. Mito 4. A democracia é politicamente neutra. A democracia é compatível com qualquer orientação política. Afinal, os eleitores determinam as preferências políticas do partido ou partidos no poder. Assim, o próprio sistema transcende todas as diferenças de perspectiva política. Ela é, em si, nem de esquerda, nem de direita, nem socialista, nem capitalista, nem conservadora, nem progressista. É assim que ela aparenta ser. No entanto, isto é, na melhor das hipóteses, uma meia-verdade. Na realidade, a democracia incorpora um sentido político específico. A democracia é, por definição, uma ideia coletivista, ou seja, a ideia de que temos que decidir tudo juntos e todos devem, então, cumprir essas decisões. Isto significa que, em uma democracia, quase tudo é uma questão pública. Não existem limites fundamentais para esta coletivização. Se a maioria, abre aspas, ou melhor, o governo, fecha aspas, quiser, ela pode decidir que todos nós temos que usar um arnês ao andar pelas ruas porque é mais seguro. Ou porque nós temos que nos vestir como palhaços porque isso iria fazer as pessoas rirem. Nenhuma liberdade individual é sagrada. Isto deixa a porta aberta para uma interferência do governo cada vez maior. E a intromissão cada vez maior é exatamente o que acontece nas sociedades democráticas. É verdade, tendências políticas podem variar e, muitas vezes, ocorrem retrocessos. Por exemplo, de mais para menos, regulação e vice-versa. Mas, em longo prazo, as democracias ocidentais têm avançado incessantemente na direção de mais interferência por parte do governo, de maior dependência do Estado e de maior gasto público. Isso talvez não fosse tão visível nos dias da Guerra Fria, quando as democracias ocidentais foram comparadas aos estados totalitários, como a União Soviética e a China de Mao Tse-tung, o que as fez parecer relativamente livres. Naqueles dias, era menos perceptível que nós mesmos também estávamos nos tornando mais e mais coletivistas.
No entanto, desde os anos de 1990 e após o comunismo ter ruído, ficou claro que os nossos estados de bem-estar social tinham percorrido um longo caminho na mesma direção. Agora estamos sendo ultrapassados por economias emergentes que oferecem mais liberdades, menos impostos e menos regulamentações do que os nossos próprios sistemas. É claro que muitos políticos democratas dizem que são a favor do mercado livre. Suas ações mostram o contrário. Considere o Partido Republicano nos Estados Unidos, que é muitas vezes considerado o partido da livre iniciativa. Eles têm apoiado virtualmente todas as principais políticas intervencionistas promovidas por seus rivais de esquerda. O estado de bem-estar social, impostos altos, elevados gastos governamentais e habitação pública, leis trabalhistas, salários mínimos, intervenções estrangeiras e acrescentam algumas de suas próprias, tais como os subsídios. Para os bancos e as grandes empresas e as leis contra crimes sem vítimas, tais como o uso de drogas e prostituição. Apesar de reversões ocasionais e surtos de desregulamentação sob ambos os partidos, o poder do Estado tem crescido constantemente. Não importa o quanto os republicanos afirmem que eles são a favor da livre iniciativa. É um fato que, sob o presidente republicano conservador, Ronald Reagan, os gastos do governo não desceram, subiram. Sob a administração republicana de George W. Bush, os gastos do governo não subiram. Eles dispararam. Isso mostra que a democracia não é neutra, mas intrinsecamente tende para um aumento de coletivismo e poder do governo. Quem quer que esteja no poder em um determinado momento. Esta tendência geral se reflete no crescimento constante da despesa pública. No início do século XX, a despesa pública como percentagem do produto nacional bruto era tipicamente cerca de 10% na maioria das democracias ocidentais. Agora é cerca de 50%. Assim, por 6 meses do ano, as pessoas se tornam servo do Estado, de tanto imposto. Em tempos de maior liberdade e menos democráticos, a carga tributária era muito menor do que hoje. Durante o século, a Inglaterra tinha um sistema no qual o rei tinha o direito de gastar dinheiro, mas não de aumentar os impostos, e o parlamento tinha o direito de tributar, mas não de gastar dinheiro. Consequentemente, os impostos nacionais eram relativamente baixos. No século XX, quando a Grã-Bretanha se tornou mais democrática, os impostos subiram vertiginosamente. A Revolução Americana começou com uma revolta tributária dos colonos americanos contra a metrópole Grã-Bretanha. Os fundadores dos Estados Unidos gostavam de democracia tanto quanto eles gostavam de impostos altos. O que quer dizer? Não gastavam absolutamente nada. Não gostavam absolutamente nada. A palavra democracia não aparece em nenhuma parte da Declaração da Independência ou na Constituição Americana. No século XIX,
a carga fiscal nos Estados Unidos era, no máximo, uma pequena percentagem, exceto em época de guerra. Impostos de renda não existia e foi mesmo proibido pela Constituição. Mas, à medida que os Estados Unidos passaram de um Estado federal descentralizado para uma democracia parlamentar nacional, o poder do governo aumentou de forma constante. Assim, por exemplo, em 1913, o imposto de renda foi introduzido e o sistema de reserva federal foi criado. Outro exemplo revelador pode ser visto no Código de Regulamentos Federais, o CFR, que lista todas as leis promulgadas pelo governo federal. Em 1925, o CFR era apenas um único livro. Em 2010, tinha crescido rapidamente para mais de 200 volumes, dos quais o índice, por si só, ocupa mais de 700 páginas. Contém regras para tudo que se possa imaginar, desde como uma pulseira de relógio deve ser feita até o modo como os anéis de cebola devem ser preparados nos restaurantes. Durante a presidência de George W. Bush, apenas mais 1.000 páginas de regulamentos federais foram adicionadas a cada ano, relata The Economist. Segundo a mesma revista, entre 2001 e 2010, o Código Fiscal da América do Norte cresceu de 1,4 milhões de palavras para 3,8 milhões de palavras. Muitos projetos de lei propostos no Congresso são tão extensos que os congressistas não se incomodam nem ao menos de os ler antes de votar neles. Em suma, o advento da democracia levou à expansão da interferência do governo nos Estados Unidos, apesar de muitas vezes as pessoas afirmarem que a América do Norte é um país livre. Um desenvolvimento semelhante ocorreu em outras democracias ocidentais. Por exemplo, em 1850, na Holanda, de onde os autores deste livro por acaso são, a carga tributária total era de 14% no produto interno bruto. Agora é 55%. De acordo com um estudo do Gabinete de Planejamento Central holandês, os gastos do governo com a percentagem de renda nacional foram de 10% em 1900 e 52% em 2002. Na Holanda, o número de leis e regulamentos também tem crescido de forma constante. O número de leis do Código aumentou em 72% entre 1980 e 2004. De acordo com um estudo do Centro de Investigação Científica e de Documentação do Departamento de Justiça holandês, em 2004, a Holanda tinha um total de 12.000 leis e regulamentos nos códigos, contendo mais de 140.000 artigos. Um problema com todas estas leis é que elas tendem a se reforçar mutuamente. Em outras palavras, uma lei leva a outra. Por exemplo, se você tem um sistema de seguro de saúde imposto pelo Estado, o governo é induzido a tentar forçar as pessoas a adotarem, supostamente, estilos de vida saudáveis. Afinal, disse, nós todos pagamos os altos custos médicos de pessoas que não adotam um modo de vida saudável. Isto é verdade, mas apenas porque o governo pôs em prática um sistema coletivizado para começar. Este tipo de fascismo da saúde é típico de países democráticos e é hoje rotineiramente aceito pela maioria das pessoas. Elas acham perfeitamente normal que o governo decrete que elas não devem comer alimentos gordurosos ou açucarados, que não devem fumar, que devem usar capacetes ou cintos de segurança, e assim por diante. É claro que todas estas regras são violações diretas da liberdade individual.
Alguém poderia argumentar que, nas últimas décadas, a liberdade tem avançado em vários setores. Em muitos países ocidentais, empresas privadas, comerciais, de televisão quebraram o monopólio das estações nacionais de radiodifusão. O horário de abertura das lojas tem se expandido, o tráfego aéreo foi desregulamentado, o mercado de telecomunicações foi liberalizado e, em muitos países, o recrutamento militar obrigatório foi abolido. No entanto, muitas dessas conquistas tiveram de ser arrancadas das mãos dos políticos democráticos. Em muitos casos, essas mudanças não puderam ser evitadas pelos políticos, já que foram resultados de avanços tecnológicos, abre aspas, como na mídia ou nas telecomunicações, fecha aspas, ou da concorrência de outros países, abre aspas, como no caso da desregulamentação das companhias aéreas, fecha aspas. Estes desenvolvimentos podem ser comparados com o colapso do comunismo na antiga União Soviética. Isso não aconteceu porque quem estava no poder queria desistir de seu poder, mas porque eles não tinham escolha. Porque o sistema estava quebrado e não poderia ser corrigido. Da mesma forma, os nossos políticos democráticos regularmente têm de entregar parte do seu poder. Mas os nossos políticos geralmente conseguem recuperar rapidamente o terreno perdido. Assim, a liberdade na internet está sendo cada vez mais restringida por interferências do governo. A liberdade de expressão é corroída por leis antidiscriminação. Os direitos de propriedades intelectuais, abre aspas, patentes e direitos autorais, fecha aspas, são usados para limitar a liberdade de produtores e consumidores. A liberalização dos mercados é, geralmente, acompanhada pela criação de novas burocracias, destinadas a regular os novos mercados. Estas agências burocráticas, em seguida, tendem a se tornar cada vez maiores e introduzir cada vez mais regulamentações. Na Holanda, setores como a energia e as telecomunicações foram realmente liberalizados, mas, ao mesmo tempo, novas agências de regulação foram estabelecidas, 6 delas nos últimos 10 anos. Na verdade, em sua ausência, a democracia é uma ideologia totalitária, embora não tão extrema como o fascismo, o nazismo ou o comunismo. Nos Estados Unidos, de acordo com investigadores da Universidade da Virgínia, o custo da regulamentação federal aumentou de 3% entre 2003 e 2008 para 1,75 trilhões de dólares por ano, ou 12% do PIB. Depois de 2008, ondas de novos regulamentos foram introduzidas nos mercados financeiros, na indústria petrolífera, na indústria alimentícia e, sem dúvida, em muitos outros setores de atividades. Na Europa, as empresas e as famílias não só têm os seus governos nacionais para lidar, como também de sofrer uma camada adicional de regulamentos vindo da União Europeia, de Bruxelas. E, se na década de 90 a liberalização era a última moda em Bruxelas, hoje a tendência é o inverso. Para cada vez mais regulação. Em suma, na prática, a democracia não é politicamente neutra. O sistema é coletivista por natureza e conduz a cada vez mais intervenção do governo e a cada vez menos liberdade individual. Isto é assim
porque as pessoas continuam a fazer exigências e o governo e querem que as outras pessoas paguem os custos. Ao governo e querem que as outras pessoas paguem o custo. Na verdade, em sua essência, a democracia é uma ideologia totalitária, embora não tão extrema como fascismo, nazismo ou comunismo. Em princípio, nenhuma liberdade é sagrada em uma democracia do governo. No final das contas, a minoria está completamente à mercê dos caprichos da maioria. Mesmo que uma democracia tenha uma constituição que limite os poderes do governo, esta constituição também pode ser alterada pela maioria. O único direito fundamental que você tem em uma democracia, além de se candidatar a um cargo público, é o direito de votar em um partido político. Com esse voto solitário, você entrega sua independência e sua liberdade à vontade da maioria. A verdadeira liberdade é o direito de optar por não participar no sistema e não ter que pagar por ele. Como consumidor, você não é livre se você é forçado a escolher entre diferentes aparelhos de TV. Não importa entre quantas marcas você possa escolher. Você só é livre se você pode decidir não comprar um aparelho de TV. Em uma democracia, você tem que comprar o que a maioria escolheu, você goste ou não. Vamos continuar no próximo vídeo. Por hoje é só. Deus abençoe a todos.